Há pessoas que são de Deus e aquelas que não são de Deus. Há pessoas que elas pertencem ao maligno e há pessoas que pertencem a Deus. Isso pode ser uma palavra muito pesada para você que está ouvindo, mas é uma realidade. E eu vou te mostrar por dentro da Bíblia que existe os escolhidos e aqueles que não são escolhidos. Certo que todos nós fomos feituras da mão de Deus, mas nem todos são de Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que são de Deus faz a vontade de Deus. Aqueles que não faz a vontade de Deus e faz a vontade do maligno, elas são do maligno, certo? Aqui em Mateus, se você tiver uma Bíblia aí, me acompanhe. Em Mateus capítulo 13, e do versículo 24 em diante, nós vamos ler aqui, até o versículo 43, certo? Melhor dizendo, nós vamos ler do 24, do versículo 13, versículo 24 até o versículo 30, e depois nós vamos ler a seguir o versículo 36 até o 43, que diz assim: Deus, quando ele estava com seus discípulos, na maioria das vezes Deus falava por parábola para o seu discípulo. Por que Jesus falava por parábola? Para que alguns não entendessem o que o Senhor estava falando. Porque tinha alguns dos escribas e dos fariseus que eles achavam que serviam a Deus, que eles faziam a vontade de Deus, mas eles não serviam a Deus corretamente, eles eram hipócritas. Eles achavam que estavam fazendo certo e estavam fazendo tudo errado. Eram doutores da lei, eles se constituíam como doutores da lei. Eles achavam que eram servos de Deus, faziam a vontade de Deus, mas na verdade eles estavam fazendo a vontade de Satanás. Então, a maioria das vezes Deus falava por parábola porque eles não viessem entender e compreender a verdade. Veja bem aqui, a parábola do joio e do trigo. Deus diz assim: propôs-lhe outra palavra, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se, e quando a erva secou e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu teu campo boa semente, porque tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhes disseram: queres, pois, vamos e arrancamo-lo. Se o Senhor quiser, nós vamos lá e arrancamos o joio do meio do trigo. Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai o molho para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. E ali os discípulos não entenderam essa parábola, porque na verdade Jesus não estava falando do joio, ou seja, do trigo, e do joio mesmo, que seja o trigo qual nós consumimos no nosso dia a dia, que a gente come no nosso dia a dia. Jesus não estava falando exatamente disto, mas ele fez uma comparação, porque a comparação do reino de Deus é semelhante ao trigo e ao joio, né, que o homem planta, o trigo que o homem planta, porque às vezes no meio do trigo nasce o joio. O joio é aquele trigo, ele também é trigo, porém ele não tem semente, ou seja, ele não dá frutos. Já o trigo, né, ele dá frutos.
E assim Deus fez essa comparação. E ali os discípulos não entenderam, né? E os discípulos pediram para o Senhor explicar. Ele disse assim: explica-nos a parábola do joio, Senhor. E Deus disse assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos. E dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, que é Jesus, que semeia a semente, ou seja, a semente é a palavra de Deus. O campo é o mundo. O campo significa o mundo. E o filho do o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, ou seja, os filhos de Deus. E o joio são os filhos do maligno. Olha só, o joio é o filho do maligno. Então, se eles são filhos do maligno, eles não são filhos de Deus. O inimigo é que semeou, é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, os que cometem iniquidade, e lançar-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos ouve e que ouça. Louvado seja Deus. Então aqui está muito bem explicado. O joio é os filhos do diabo. E quem semeou eles no meio do trigo? Satanás. Ou seja, quem semeou aqueles que não servem a Deus de verdade no meio da igreja? Satanás semeia aqueles que não querem servir a Deus, que eles aparentam ser crentes, que eles aparentam ser servos de Deus. Eles têm dom, eles crescem tanto quanto aqueles que são cristãos de verdade. Eles estão ali representando tipo ser o joio e o trigo. É por isso que Deus compara os servos de Deus com o trigo e os servos do diabo com o joio. Porque o joio ele canta bem, louva bem, prega bem, porém ele não tem fruto do Espírito Santo. Já o que é o trigo, ele canta bem, louva bem, prega bem, mas ele tem algo a mais, que é o Espírito, o fruto do Espírito Santo. Ele dá frutos. Porque o joio ele está no meio da igreja para impedir, para servir de impedimento para o trigo crescer, para o trigo prosperar, para o trigo permanecer, ou seja, o trigo já cresceu, já até deu frutos, porém ele está ali para impedir, melhor dizendo, o trigo de permanecer firme na fé e firme em Jesus Cristo. São aqueles que Satanás coloca dentro da igreja, que semeia contenda, que só quer saber de briga, conhece a palavra, mas não vive. Você às vezes abre os olhos, aconselha, mas eles não ouvem. Eles continuam nas mesmas práticas de erro. Em adultério, em lascívia, em confusão, e falar mal do irmão, e assim por diante. Aí ele está pregando, ele está louvando, ele está cantando, ele está evangelizando, mas porém ele não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Esses, quando Jesus mandar os anjos para colher, né, aqueles que são de Deus e os que não são, aqueles que fazem a vontade de Deus e aqueles que não fazem, no dia o joio vai dizer assim: Senhor, eu profetizei, eu preguei, salvei muitas almas em teu nome, eu profetizei, em teu nome eu curei. E Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Por quê? Porque eles vão fazer a obra de Deus. Eles pregam bem, cantam bem, mas eles não têm fruto do Espírito. Eles estão ali para atrapalhar aqueles que querem, são invejosos, são soberbos, são caluniadores, são blasfemos, são adúlteros, não são roubadores. Tudo isso eles se escondem atrás da palavra e confundem a mente de
de muitos, principalmente daqueles que não são evangélicos, daqueles que estão no mundo, que vê eles agindo, pregando, cantando, louvando, evangelizando e depois estão fazendo coisas erradas. E aí eles olham, né, os ímpios vê as pessoas que não são crentes, aí se escandaliza, não quer ir para a igreja, fica dizendo que os crentes são tudo safado, que os crentes nenhum presta, mas na verdade eles ainda não entendem a palavra, ainda não compreenderam que isso existe porque é bíblico, tem que acontecer para se cumprir a palavra de Deus. E esses mesmos se escandalizam, geram escândalo para impedir tanto aqueles que estão dentro da igreja, fazendo a vontade de Deus, fraquejar, desistir, quanto aqueles que estão no mundo, que ainda não confessaram a Jesus como Salvador, que ainda não foram nem para a igreja aceitar a Jesus, ele serve de impedimento para aquelas pessoas nem ir, nem querer ir servir a Jesus. Porque as pessoas que vê essas coisas vai dizer, os crentes são tudo igual, eles pecam, eles adulteram, eles fazem, eles se prostituem, eles roubam, eles fazem isso, mas não são todos. Vocês têm que entender que não são todos. De certo que tem uma maioria. Porque a palavra de Deus diz que são muitos chamados, poucos escolhidos. Pode ser poucos, mas ainda existe homens e mulheres de Deus que verdadeiramente fazem a vontade de Deus e seguem todos os mandamentos de Deus e têm temor a Deus. Nem todos são joio. Há trigo no meio do joio. Mas, de certo, que nem todos são filhos de Deus. Alguns são filhos de Satanás, condenados já às trevas. Estão ali infiltrados na igreja, a mando de Satanás, porque faz a vontade de Satanás, faz a vontade do inimigo. Então eles vivem dessa forma, né? E eles vão ser julgados no dia certo, na hora certa. Mas é certo que eles convivem ali no meio, eles convivem ali. E nem eu e nem você podemos mudar essa situação, só Deus. No dia certo, Deus vai tirar cada um. Eu espero que você tenha entendido esta palavra e que se ela serviu para você entender, que você compartilhe com outras pessoas que também vão precisar ouvir esta palavra, porque ela é importante. Me ajude a compartilhar, se inscreva no canal para que você possa ver outros conteúdos, outros vídeos que também vai te ensinar a palavra de Deus, tá? Eu agradeço. Até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.